Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Essa semana estamos entrando no capítulo 29 do livro de Doutrina e Convênios e o tema é Jesus Cristo ajuntará seu povo. Então nós estudamos aí os seguintes tópicos do Vem Segue-me. O Pai Celestial preparou um plano para a nossa exaltação. Jesus Cristo reunirá seu povo antes de sua segunda vinda. Todo mandamento do Senhor é espiritual. Participar da coligação de Israel. Então, o primeiro tópico, o Pai Celestial preparou um plano para a nossa exaltação. Acho que a coisa mais importante que os filhos de Deus podem saber aqui sobre a face da terra é que Deus preparou um plano para cada um de nós. Esse plano ele é conhecido como o plano de salvação ou plano de redenção. O que é o plano de salvação? O plano de salvação ele é um plano que foi apresentado por Deus antes mesmo de nós virmos aqui a essa terra. E nós, aqueles que seguiram esse plano e aceitaram esse plano apresentado por Deus, receberam o direito de vir aqui para essa terra e ganhar um corpo físico. Então, ou seja, são aqueles que seguiram, que decidiram obedecer Jesus Cristo e seguir Jesus Cristo. E para esses foi dado o direito de receber um corpo, e com esse corpo aqui na terra nós temos todas as experiências terrenas, sentimos fome, sede, frio, calor, todas as experiências que você só pode sentir através de um corpo. Então, se nós estamos aqui, é porque um dia nós aceitamos esse plano de salvação. Mas existem também aquelas pessoas que não aceitaram esse plano. Quais são? São aqueles 1/3 dos espíritos que resolveram seguir Satanás. Eles foram contra esse plano, e por isso eles não receberam o direito de receber um corpo, e por isso não estão aqui nessa terra. São espíritos que ficam aí perambulando pela terra, procurando um corpo para poder obter essa experiência. Então, ou seja, isso é muito importante nós sabermos. Acho que a coisa mais importante que um ser humano pode saber nessa terra é que existe um plano de salvação criado por Deus. E o que é isso? É a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, cujo propósito é proporcionar a imortalidade e vida eterna ao homem. Inclui a criação, a queda e a expiação, juntamente com todas as leis, ordenanças e doutrinas reveladas por Deus. Esse plano torna possível que toda a humanidade seja exaltada e viva para sempre com Deus. As escrituras também chamam de plano de salvação, plano de felicidade e plano de misericórdia. Ou seja, faz parte desse plano a realização de ordenanças para que um dia nós pudéssemos voltar à presença de Deus. Então, a ordenança do batismo, por exemplo, ela é necessária, ela faz parte desse plano, todas as ordenanças, para que um dia a gente possa voltar a viver com Deus. E outra coisa importante que faz parte desse plano é o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que sem esse sacrifício expiatório de Jesus Cristo não seria possível que toda a humanidade, aqueles que se arrependerem de seus pecados e guardarem os seus mandamentos, pudessem voltar à presença de Deus se não fosse pela expiação de Jesus Cristo. É a parte essencial do plano. Próximo tópico, Jesus Cristo reunirá seu povo antes de sua segunda vinda. Então, de que maneira temos vivenciado Cristo ajuntando-nos e protegendo-nos como uma galinha junta e protege seus pintinhos? E de que maneira nos unimos ao Salvador? Então, a gente vê aí uma galinha protegendo os pintinhos aí, e a gente sabe que Jesus Cristo tem feito exatamente isso, né? Protegendo os seus filhos contra os inimigos. E de que maneira ele tem feito isso e como nós estamos nos unindo ao Salvador? Como você tem se unido ao Salvador? Então, ele fala que Cristo reúne seus eleitos. No versículo 2 do capítulo 29, diz que ajuntará seu povo, assim como a galinha junta sob as asas seus pintinhos. Sim, tantos quantos atenderem a minha voz e se humilharem perante mim e invocarem-me em fervorosa oração. Então, ou seja, se vocês querem ser um eleito e estar reunido com Cristo, você precisa fazer essas 3 coisas que está escrito nessa escritura aí, ó. Atender a voz dele, se humilhar perante ele e invocá-lo em fervorosa oração. Então, faça essas 3 coisas que essa escritura está dizendo, para se reunir a Cristo. E continua, e vós sois chamados para efetuardes a reunião de meus eleitos, pois os meus eleitos ouvem minha voz e não endurecem o coração. Então, um outro ponto importante, os eleitos de Jesus Cristo, eles são aqueles que ouvem
aquele evangelho que é pregado. Então, por exemplo, eu estou pregando o evangelho aqui, muitas pessoas nem ouvem o que eu estou dizendo, muitas pessoas não ouvem aqueles que estão na rua, os missionários estão pregando o evangelho, não querem nem ouvir, né? Muitas pessoas não recebem o evangelho, não querem nem ouvir aquilo que as pessoas têm para dizer sobre o evangelho, sobre as escrituras. E muitas pessoas também acabam endurecendo o coração. Ou seja, não acreditando em tudo isso que é falado a respeito do evangelho. Então, a gente precisa fazer exatamente ao contrário para ser um dos eleitos de Cristo. Nós precisamos ouvir a voz dele e não endurecer o nosso coração. Ele continua, portanto, o Pai decretou que serão reunidos em um mesmo local na face desta terra, a fim de preparar-lhes o coração e para que estejam prontos em todas as coisas para o dia em que tribulações e desolações forem enviadas sobre os iníquos. Então, ou seja, nós precisamos estar aí reunidos com Cristo, né? Porque vai chegar um dia antes dessa sua segunda vinda que muitas desolações e tribulações serão enviadas aí sobre a cabeça dos iníquos. Mas é aquela coisa que uma vez Gordon B. Hinckley disse, né? A chuva, quando ela cai sobre a cabeça de todos, sobre a cabeça dos justos e dos iníquos. Então, mesmo nós fazendo a nossa parte, fazendo o que precisa ser feito, todos nós passaremos por esses momentos aí, antes da segunda vinda de Cristo, passaremos por esses momentos aí de desolações, tribulações, vamos passar por muitas adversidades, né? E aí ele fala assim, que alguns dos acontecimentos dos últimos dias, descritos em Doutrina e Convênios 29, podem ser dolorosos para nós. É como eu disse, né? Mesmo guardando os mandamentos de Deus, mesmo fazendo todas as coisas certas, a chuva ela cai sobre a cabeça de todos, sobre justos e iníquos. Então, ou seja, nós também passaremos por esses momentos aí dolorosos antes da segunda vinda. E aí ele pergunta, como você se sente sobre isso? Né? A pergunta que eu faço para você, como você se sente sobre esses acontecimentos aí dolorosos que estão para vir pela frente? E por que o Senhor nos adverte sobre esses acontecimentos? Então, é uma pergunta e uma questão interessante, né? Por quê? Então, o Senhor ele nos adverte sobre esses acontecimentos porque Ele nos ama e Ele já deixou tudo escrito já sobre todas as coisas que vai acontecer antes da sua segunda vinda. Ele diz assim, no versículo 14, mas eis que vos digo que antes que venha esse grande dia, o sol escurecerá e a lua tornar-se-á em sangue, e as estrelas cairão do céu e haverá maiores sinais acima do céu e embaixo na terra, e haverá choro e gemidos entre as hostes dos homens, e será enviada uma grande chuva de pedras para destruir as colheitas da terra. Então, se você quer plantar também para comer seu próprio alimento, eu recomendo que você não faça isso, porque essa escritura está falando que mesmo que você tenha uma plantação aí, havendo chuvas de pedra, você não vai ter o que comer. Então, ou seja, faça armazenamento, que é mais seguro. Ele continua, e acontecerá por causa da iniquidade do mundo, que eu me vingarei dos ímpios, pois não se arrependerão, porque o cálice de minha indignação está repleto. Eis que meu sangue não os purificará, se eles não me ouvirem. Portanto, eu, Senhor Deus, mandarei moscas sobre a face da terra, os quais se apoderarão de seus habitantes, comer-lhes-ão a carne e farão com que neles se criem bicheiras. Olha só que pesado que é essa escritura, né? Mas isso o Senhor está falando por causa da iniquidade do mundo. Então, o mundo está se tornando cada vez mais iníquo, estão se afastando cada vez mais da verdade, se afastando cada vez mais de Cristo, se afastando cada vez mais da igreja, ninguém hoje quer saber de ir para a igreja. Então, por conta de toda essa iniquidade, todas essas coisas vão acontecer. E ele continua, e a língua dele será refreada para que não falem contra mim, e sua carne desprender-se-á dos ossos e seus olhos cairão das órbitas. E acontecerá que as bestas da floresta e as aves do céu os devorarão. E a grande abominável igreja, que é a prostituta de toda a terra, será abatida por fogo devorador, como foi dito por Ezequiel, o profeta. Então, ou seja, todas essas coisas vão acontecer e o Senhor já deixou registrado aqui, né? Todas essas coisas para o nosso próprio bem, né? E ele continua, que verdades tranquilizadoras aprendemos nesses próximos versículos 4 e 6 sobre o Salvador e a coligação? Então, ele diz no versículo 4 e 6 essas verdades aí que nós precisamos saber. Ele diz, em verdade vos digo que
sois escolhidos dentre os do mundo para declarardes meu evangelho com som de regozijo, com a voz de uma trombeta. Rejubilai-vos e alegrai-vos, porque estou no meio de vós, e sou vosso advogado junto ao Pai, e é de seu agrado dar-vos o reino. E como está escrito, tudo o que pedirdes com fé, estando unidos em oração, de acordo com minhas ordens, recebereis. Então, apesar de todas essas adversidades, dores, né, provações que vai cair sobre as nossas cabeças, o Senhor está falando que nós não precisamos temer. Justamente ao contrário, ele fala assim, alegrai-vos porque ele está no meio de nós, e ele é o nosso advogado junto ao Pai. E ele fala que tudo aquilo que nós pedirmos com fé e nada duvidando, nós receberemos. Então, nós não precisamos nos preocupar. Se nós formos os escolhidos, os eleitos do Senhor. E de que maneira a coligação nos ajuda a aguardar esses acontecimentos com fé e não com medo? Então, ou seja, nós sabemos que tudo isso vai acontecer, e nós temos duas escolhas, ou ficar com medo, ou ter fé. E aí o Senhor fala que todo mandamento do Senhor é espiritual. Ele diz essa escritura, portanto, em verdade vos digo que todas as coisas são espirituais para mim. Então, o Senhor, ele fala que não há nada que não seja espiritual. Aqui do lado direito tem uma mesa aí de madeira. Vocês podem olhar e pensar, nossa, é um objeto, né? É um objeto material. Mas, na verdade, isso é um objeto espiritual. Porque essa mesa ela de madeira, ela foi preparada, essa madeira, que veio de uma árvore. E o Pai Celestial criou a árvore, né? E todas as coisas. Então, por isso, todas as coisas são espirituais para o Senhor. Participar da coligação de Israel. O presidente Nelson, ele se ensinou sobre isso, essa participação da coligação de Israel. Ele diz, esses certamente são os últimos dias e o Senhor está apressando sua obra para coligar Israel. Essa coligação é a coisa mais importante que está acontecendo na terra hoje em dia. Nada se compara em grandeza, em importância e majestade. E se vocês escolherem, se desejarem, podem ser a parte essencial dela. Vocês podem fazer parte de algo grande, importante e majestoso. Quando falamos sobre a coligação, estamos simplesmente nos referindo a esta verdade fundamental. Todos os filhos do Pai Celestial, nos dois lados do véu, merecem ouvir a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Eles decidem por si mesmos se desejam saber mais. Então, o Evangelho restaurado ele é pregado tanto aqui na terra quanto para os mortos. Nosso Pai Celestial reservou muitos de seus espíritos mais nobres, talvez seu melhor time, por assim dizer, para esta fase final. Esses espíritos nobres, os melhores jogadores, esses heróis são vocês. Olha só que interessante, né? A respeito dessa coligação de Israel. O Senhor preparou seus melhores filhos, os seus melhores espíritos, para que vivessem nesses últimos dias, durante a restauração da igreja e durante esse período necessário para a coligação de Israel. Então, que nós possamos fazer parte desse momento especial, que isso seja importante para cada um de nós, fazer parte, ser instrumento nas mãos de Deus para poder pregar o evangelho às pessoas, para ensinar a respeito da igreja restaurada de Jesus Cristo. Eu convido vocês a compartilharem essa mensagem, curtam aqui essa página para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Deixe seu comentário aqui também, que é muito importante, isso me incentiva, tá? E se você ainda não é membro da igreja, quer saber mais a respeito do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, sobre a coligação de Israel, clique no link aqui abaixo, que eu vou estar deixando aqui para que vocês possam aprender mais. Muito obrigado a cada um de vocês, eu fico por aqui e até a próxima semana. Forte abraço.